O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 115. A história de Rama, filho de Jamadagni, e Arjuna, Ayaya. Vaisampayana disse: o protetor da terra passou lá uma única noite, e com seus irmãos prestou as mais altas honras aos homens religiosos. E Lomasa o fez conhecedor dos nomes de todos, como os Brigus, os Angiras, os Vasistas, e os Kasyapas. E o santo nobre visitou-os todos e prestou homenagem a eles com palmas unidas. E então ele questionou o valente Akritavrana, que era um seguidor de Parashurama, quando o venerado Parashurama se mostrará aos homens religiosos aqui. É desejado nesta ocasião obter uma visão do descendente de Brigu. Akritavrana disse: a tua viagem a este local já é conhecida por Rama, cuja alma espontaneamente conhece tudo. E ele está de todas as maneiras bem satisfeito contigo, e ele se mostrará prontamente a ti. E os santos que praticam penitências aqui são permitidos vê-lo no 14º e no 8º dia do curso lunar. De manhã, no término desta mesma noite, começará o 14º dia do curso lunar. Nessa ocasião tu terás uma visão dele, vestido em uma camurça escura e usando o cabelo na forma de uma massa emaranhada. Yudhishthira disse: tu és um seguidor do poderoso Rama, filho de Jamadagni, tu deves, portanto, ter sido testemunha ocular de todos os feitos realizados por ele nos tempos antigos. Eu, portanto, te peço para narrar para mim como os membros da casta militar foram derrotados por Rama no campo de batalha, e qual foi a causa original desses conflitos. Akritavrana disse: com prazer eu narrarei para ti aquela história excelente, ó filho de Bharata, ó chefe de reis, a história dos atos divinos de Rama, o filho de Jamadagni, que traçou sua origem até a linhagem de Brigu. Eu também narrarei as realizações do grande soberano da tribo Ayaya. Aquele rei, de nome Arjuna, o poderoso senhor da tribo Ayaya, foi morto por Rama. Ele, ó filho de Pandu, era dotado de 1000 braços, e pelo favor de Dattatreya ele igualmente tinha um carro celeste feito de ouro. E, ó o protetor da terra, seu reino se estendia sobre todo o mundo animado, onde quer que se localizasse nesta terra. E o carro daquele monarca poderoso podia ir para todos os lugares em um progresso desobstruído. E tornado irresistível em virtude de uma bênção concedida, ele sempre subia naquele carro e maltratava deuses e yakshas santos por toda parte. E todos os seres nascidos, onde quer que se encontrassem, eram atormentados por ele. Então os celestiais e os santos de vida rigidamente virtuosa se reuniram, e falaram desta maneira para Vishnu, o deus dos deuses, o matador de demônios, e possuidor de destreza que nunca falhava, dizendo: ó Senhor abençoado e venerado, para o propósito de preservar todos os seres nascidos, é necessário que Arjuna seja morto por ti. E o poderoso soberano da tribo Ayaya, colocando-se em seu carro celeste, afrontou Indra, enquanto aquele deus estava se divertindo com Sachi, sua rainha. Então, ó filho de Bharata, o deus abençoado e venerável Vishnu teve uma conversa com Indra, com a finalidade de destruir o filho de Kartavirya. E naquela ocasião tudo que era para o bem do mundo dos seres foi comunicado pelo Senhor dos deuses, e o Deus abençoado adorado pelo mundo, para fazer tudo o que era necessário, foi para a encantadora floresta Vadari, que era o seu próprio retiro escolhido, para praticar penitências. E nesta mesma época vivia sobre a terra um monarca poderoso na terra de Kanyakurja, um soberano cuja força militar era muito grande. E seu nome Gadi era famoso no mundo. Ele, no entanto, dirigiu-se a uma vida na floresta. E enquanto ele estava residindo no meio da floresta, nasceu dele uma filha bela como uma ninfa do céu. E Rishika, o filho de Brigu, pediu que ela fosse unida a ele em casamento. E então Gadi falou àquele Brahmane, que levava uma vida rigidamente austera, dizendo: há certo costume de família na nossa linhagem, ele foi estabelecido por meus antepassados de uma era passada.
ó mais excelente da casta sacerdotal, que seja sabido por ti que o futuro noivo deve oferecer um dote consistindo em 1000 corcéis velozes, cuja cor deve ser marrom e cada um dos quais deve possuir uma única orelha escura. Mas, ó filho de Brigu, um santo venerável como tu não pode ser pedido para oferecer o mesmo. Nem minha filha pode ser recusada para um santo magnânimo de tua posição elevada. Nisso Rishika disse, eu te darei 1000 corcéis velozes, de cor marrom e possuidores uma única orelha negra, que a tua filha seja entregue em casamento para mim. A Kritavrana disse, assim tendo dado a sua palavra, ó rei, ele partiu e disse a Varuna, dá-me 1000 corcéis velozes de cor marrom, cada um como uma orelha preta. Eu quero os mesmos como dote por meu casamento. Para ele Varuna em seguida deu 1000 corcéis. Aqueles corcéis saíram do rio Ganges, por isso o local se chamava o lugar de desembarque dos cavalos. E na cidade de Kanyakurja, a filha de Gade, de nome Satyavati, foi dada em casamento, e os próprios deuses eram do partido da noiva. Rishika, o mais excelente da casta sacerdotal, assim obteve 1000 corcéis, e teve uma visão dos habitantes do céu e obteve uma esposa de forma apropriada. E ele se divertiu com a moça de cintura fina, e assim satisfez todos os desejos e vontades que ele alguma vez teve. E quando o casamento foi celebrado, ó rei, seu pai Brigu veio em uma visita para ver a ele sua esposa, e ele estava contente em ver seu filho louvável. E o marido e mulher juntos prestaram os seus melhores respeitos a ele, que era adorado por todos os deuses. E quando ele se sentou, eles, ambos com palmas unidas, ficaram perto dele, para que pudessem executar suas ordens. E então o santo venerável, Brigu, profundamente contente, falou assim para sua nora, dizendo, ó filha encantadora, pede uma bênção, eu estou disposto a te conceder qualquer objeto do teu desejo. E logo após ela pediu seu favor nisto, que um filho nascesse para ela mesma e para sua mãe. E ele concedeu o favor assim pedido. Brigu disse, durante os dias em que o seu período durar, tu e tua mãe devem tomar um banho, com a cerimônia para dar à luz um menino. E vocês duas devem então separadamente abraçar duas árvores diferentes, ela uma árvore pepal figueira dos pagodes, e tu uma figueira. E, ó moça respeitosa, aqui estão 2 potes de arroz e leite, preparados por mim com o maior cuidado. Eu esquadrinhei o universo inteiro para achar os remédios, cuja essência foi misturada com leite e arroz. Isso deve ser consumido como alimento com o maior cuidado. E dizendo isso ele desapareceu de vista. As duas senhoras, no entanto, fizeram uma troca na questão dos potes de arroz, e igualmente com relação às árvores a serem abraçadas por cada uma. Então depois de muitos dias o santo venerável se aproximou mais uma vez. E ele veio a saber do que tinha acontecido por seu atributo de conhecimento divino. Então Brigu possuidor de força poderosa falou para Satyavati, sua nora, dizendo, ó moça respeitosa, ó minha filha de fronte encantadora, tu pegaste como alimento o pote de arroz errado. E foi a árvore errada que foi abraçada por ti. Foi tua mãe que te iludiu. Um filho nascerá de ti, que, embora da casta sacerdotal, terá um caráter adequado à ordem militar, enquanto um filho poderoso nascerá da tua mãe, que, embora um kshatriya por nascimento, assumirá uma vida conveniente à ordem sacerdotal. E seu poder será grande, e ele andará no caminho trilhado pelos homens justos. Então ela rogou ao seu sogro repetidas vezes dizendo, que o meu filho não tenha esse caráter, mas que meu neto seja assim. E, ó filho de Pandu, ele respondeu, que assim seja. E assim ele ficou contente em conceder sua súplica. Então ela deu à luz no dia esperado um filho de nome Jamadagni. E aquele filho de Brigu era dotado de esplendor e graça. E ele cresceu em idade e em força, e ele sobrepujava outros santos na proficiência de seu saber védico.
ó o chefe da linhagem de Bharata, para ele, rivalizando em brilho o criador de luz o sol, foi espontaneamente e sem instrução o conhecimento completo da arte militar e das 4 armas projéteis. Capítulo 116. Rama mata sua mãe, então a devolve à vida. A Kritavrana disse, Jamadagni dedicou-se ao estudo do Veda e à prática de penitências sagradas, e ficou famoso por suas austeridades formidáveis. Então ele seguiu um caminho metódico de estudo e obteve domínio sobre o Veda inteiro. E, ó rei, ele visitou o Prasenajit e pediu a mão de Renuka em casamento. E aquele pedido foi concedido pelo rei. E o deleite da família de Brigu, tendo assim obtido Renuka como esposa, tomou residência com ela em um eremitério, e começou a praticar penitências, sendo ajudado por ela. E 4 meninos nasceram dela, com Rama como o 5º. E embora o jovem, Rama era superior a todos em mérito. Assim sendo, uma vez, quando seus filhos tinham saído, com o propósito de coletar frutas, Renuka, que tinha uma vida pura e austera, saiu para se banhar. E, ó rei, enquanto voltava para casa, aconteceu de ela lançar seu olhar, em direção ao rei de Martikavata, conhecido pelo nome de Chitrarata. O rei estava na água com suas esposas, e usando sobre seu peito uma coroa de lótus, estava ocupado em diversão. E contemplando sua forma magnífica, Renuka foi inspirada pelo desejo. E aquele desejo ilegal ela não pôde controlar, mas se tornou maculada dentro da água, e voltou ao eremitério profundamente amedrontada. Seu marido facilmente percebeu em que estado ela estava. E poderoso e forte e de uma tendência mental colérica, quando ele viu que ela tinha sido leviana e que o brilho da castidade a tinha abandonado, ele a repreendeu por gritar que vergonha. Naquele mesmo momento chegaram os filhos mais velhos de Jamadagni, Rumavan, e então o Sushena, e então Vasu, e igualmente Visvavasu. E o Santo Poderoso mandou todos eles, um a um, porem um fim à vida de sua mãe. Eles, no entanto, ficaram bastante confusos e perderam o ânimo. E eles não puderam proferir nenhuma única palavra. Então ele em ira os amaldiçoou. E ao serem amaldiçoados, eles perderam a razão e subitamente se tornaram como objetos inanimados, e comparáveis em conduta a animais e aves. E então Rama, o matador de heróis hostis, chegou ao eremitério, por último. A ele Jamadagni de braços poderosos, de grandes austeridades, se dirigiu dizendo, mata esta tua mãe pecaminosa, sem escrúpulos, ó meu filho. Então Rama imediatamente pegou um machado e com ele cortou a cabeça de sua mãe. Então, ó grande rei, a cólera de Jamadagni de alma poderosa foi imediatamente apaziguada, e bem satisfeito ele falou as seguintes palavras, tu, meu garoto, realizaste por minha ordem esta tarefa difícil, sendo versado em virtude. Portanto, quaisquer desejos que possam estar em teu coração eu estou disposto a realizá-los todos. Pede-me. Então Rama pediu que sua mãe fosse devolvida à vida, e que ele não fosse perseguido pela lembrança daquele ato cruel e que não fosse afetado por nenhum pecado, e que seus irmãos recuperassem seu estado anterior, e que ele pudesse ser inigualável sobre o campo de batalha e obtivesse vida longa. E, ó filho de Bharata, Jamadagni, cujas penitências eram as mais rígidas, realizou todos esses desejos de seu filho. Uma vez, no entanto, ó Senhor, quando seus filhos tinham saído como antes, o filho corajoso de Kartavirya, o senhor do país perto do litoral, se aproximou do eremitério. E quando ele chegou àquele eremitério, a mulher do santo o recebeu com hospitalidade. Ele, no entanto, intoxicado com um orgulho de guerreiro, não ficou satisfeito em absoluto com a recepção concedida a ele, e pela força e em oposição a toda resistência, agarrou e raptou daquele eremitério a principal das vacas cujo leite fornecia a manteiga sagrada, não prestando atenção aos altos mugidos da vaca. E ele derrubou brutalmente grandes árvores da floresta. Quando Rama chegou à casa ao seu próprio pai, lhe disse tudo o que tinha acontecido.
Então, quando Rama viu como a vaca estava mugindo por seu bezerro, o ressentimento surgiu em seu coração. E ele avançou em direção ao filho de Kartavirya, cujos últimos momentos tinham se aproximado. Então o descendente de Brigu, o exterminador de heróis hostis, empregou sua bravura no campo de batalha, e com flechas afiadas com pontas achatadas, que eram disparadas de um arco belo, cortou os braços de Arjuna, que totalizavam 1000, e eram massivos como ferrolhos de madeira para barrar a porta. Ele, já tocado pela mão da morte, foi subjugado por Rama, seu inimigo. Então os parentes de Arjuna, com sua ira excitada contra Rama, atacaram Jamadagni em seu eremitério, enquanto Rama estava fora. E eles o mataram lá, pois embora a sua força fosse grande, estando no momento engajado em penitências, ele não lutou. E enquanto foi assim atacado por seus inimigos, ele repetidamente gritou o nome de Rama de modo desamparado e comovente. E, ó Yudhishthira, os filhos de Kartavirya atingiram Jamadagni com suas flechas, e tendo castigado seu inimigo dessa maneira seguiram seu caminho. E quando eles tinham ido embora, e quando Jamadagni tinha dado o seu último suspiro, Rama, o deleite da linhagem de Brigu, voltou ao eremitério, carregando em seus braços combustível para ritos religiosos. E o herói viu seu pai que tinha sido morto. E extremamente aflito, ele começou a lamentar o destino indigno que tinha abatido seu pai. Capítulo 117. Pai de Rama assassinado. Rama extermina todos os seguidores da casta militar. Deixa 5 lagos de sangue. Rama disse: a culpa é minha, ó pai, que como um veado na floresta tu tenhas sido morto com flechas por aqueles canalhas vis e estúpidos, os filhos de Kartavirya. E, ó pai, virtuoso e inabalável no caminho da virtude e inofensivo para todos os seres animados como tu eras, como veio a ser permitido pelo destino que tu morresses dessa maneira? Que pecado tremendo foi cometido por eles, que te mataram com centenas de flechas afiadas, embora tu fosses um homem idoso, e engajado em penitências no momento, e absolutamente avesso a lutar com eles. Com que cara aquelas pessoas sem vergonha falarão desse seu ato para seus amigos e empregados, isto é, que eles mataram um homem virtuoso desamparado e que não resistiu? Ó protetor de homens, assim ele, notável em penitências, lamentou muito de modo comovente, e então realizou os ritos fúnebres de seu pai falecido. E Rama, o conquistador de cidades hostis, cremou seu pai na pira mortuária, e jurou, ó descendente da linhagem de Bharata, matar a casta militar inteira, e, de força extraordinária no campo de batalha, e possuidor de coragem correspondente a uma alma heróica, e comparável ao próprio Deus da morte, ele pegou sua arma em disposição colérica, e sozinho executou os filhos de Kartavirya. E, ó o chefe da casta militar, Rama, o líder de todos aqueles capazes de derrotar seus inimigos, derrotou 3 vezes todos os kshatriya seguidores dos filhos de Kartavirya. E 7 vezes aquele senhor poderoso exterminou as tribos militares da terra. Na região da terra chama 7 da Samanta Panchaka 5 lagos de sangue foram feitos por ele. Lá o mais poderoso descendente da linhagem de Brigu ofereceu libações para seus antepassados, os Brigus, e Rishika apareceu para ele em uma forma visível, e lhe falou palavras de conselho. Então o filho de Jamadagni de nome temido realizou um poderoso sacrifício e gratificou o Senhor dos Celestiais, e concedeu a terra aos sacerdotes oficiantes. E, ó protetor de seres humanos, ele ergueu um altar feito de ouro, de 10 viamas de largura e 9 de altura, e fez um presente do mesmo para o magnânimo Kasyapa. Então a pedido de Kasyapa os Brahmanes dividiram o altar em várias partes, e assim eles se tornaram renomados como os Kandavayanas recebedores de parte. E o exterminador da classe militar possuidor de força imensa deu a terra para Kasyapa de grande alma, e então se engajou em penitências de uma forma extremamente severa. Ele agora mora neste Mandra, monarca das colinas.
Assim surgiram hostilidades entre ele e os membros da casta militar, todos eles que moram nesta terra, e Rama, dotado de força imensa, dessa maneira subjugou o mundo inteiro. Vaisampayana disse: então no 14º dia da lua, Rama de alma poderosa na hora apropriada se mostrou àqueles membros da casta sacerdotal e também ao rei virtuoso Yudhishthira e seus irmãos mais novos. E, ó o rei dos reis, o Senhor junto com seus irmãos adorou Rama, e, ó o mais justo dos soberanos de homens, realmente as mais altas honras foram prestadas a ele por todos aqueles membros da classe 2 vezes nascida. E depois de cultuar o filho de Jamadagni e de ter recebido palavras de louvor dele, em seu rumo ele passou a noite na colina Maindra, e então partiu em sua viagem para as regiões do sul.